A direção da Igreja Universal em Angola anunciou hoje uma nova liderança composta exclusivamente por cidadãos angolanos. Com a alteração, tem início uma nova etapa do trabalho social e religioso que a Universal desenvolve há quase 30 anos em território angolano. Hoje à tarde, mais um grupo de brasileiros deportados chegou ao Brasil. Fiéis aguardavam no saguão a chegada do terceiro grupo. O bispo Adilson Silva, responsável pela Universal em São Paulo, foi até o aeroporto recebê-los. A gente sabe que mesmo quando há a deportação de um imigrante em qualquer país do mundo, essa deportação ela é feita com regras. Há uma notificação, a comprovação de uma ilegalidade e no caso dos pastores da Igreja Universal não existe nenhuma ilegalidade, eles estão, alguns deles, há mais de uma década no país, então a gente continua vendo tudo como algo arbitrário, continuamos entendendo que é uma deportação arbitrária, mas sabemos que agora começou a haver já uma diplomacia, um trabalho da parte da Embaixada do Brasil em Angola, do Ministério das Relações Exteriores. A igreja está em contato com as autoridades de Angola e também com as autoridades do Brasil. A gente espera que isso, por exemplo, que esse grupo que chega hoje aqui ao Brasil seja o último grupo deportado. O pastor Heraldo Cardoso, que foi deportado há uma semana, estava ansioso para rever a esposa. Elizabeth foi recebida com um abraço. O casal viveu 12 anos em Angola. Fomos expulsos, literalmente. Pouco consegui avisar, explicar. Quando já estávamos aqui, não foi nada fácil, mas conseguimos. Eu vi o tratamento que foi dado, eu vi a forma como eles foram levados, eu não consegui abraçar ele. Desembarcaram também aqui no Brasil um bispo e 5 pastores acompanhados das esposas e a filha de um deles. Ao todo, já são 31 missionários deportados de Angola durante um conflito que já dura mais de um ano. Para o bispo Eduardo Bravo, presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, que representa mais de 50 mil igrejas no país, as deportações deveriam parar. Esses pastores brasileiros, eles estão legais no país, não cometeram nenhum crime e estão sendo deportados. Nosso pedido é que essas deportações fossem interrompidas. E para que fique claro que na igreja não existe ala brasileira e ala angolana, então a igreja em Angola decidiu hoje pela manhã que o conselho espiritual e administrativo da igreja ficasse na mão de cidadãos angolanos, bispos e pastores que foram formados ao longo desses 30 anos. Isso não tem nada a ver com aqueles dissidentes e rebeldes que estão, eles sim, promovendo discriminação e violência no país. Por nota oficial, a Igreja Universal anunciou que o senhor bispo Honorilton Gonçalves cessa com efeitos imediatos as funções que exerceu até a data como presbítero geral em Angola, sendo substituído pelo senhor bispo Alberto II, também com efeitos imediatos. Uma entrevista coletiva foi convocada para explicar as mudanças. E a pergunta que muitos querem saber é se nós vamos continuar vinculados ao bispo Edir Macedo. A Igreja Universal do Reino de Deus tem uma raiz, e a raiz é o Brasil. Então, espiritualmente falando, nós vamos continuar sim vinculados ao Brasil. Porém, trabalhamos de forma administrativa, de uma forma independente, sem nenhuma interferência com o Brasil. Sobre os rebeldes que tomaram à força o controle dos templos e residências, a direção da Universal espera que a situação seja resolvida pela Justiça. Nós não reconhecemos os dissidentes como legítimos líderes da Igreja Universal do Reino de Deus, porque foi violado o nosso estatuto. Eles rebelaram-se, saíram, criaram assembleias e, com base nessa assembleia, surgiram atas, surgiram documentos esses que nós consideramos ilegais. Agora, se as nossas autoridades reconhecem administrativamente o grupo dos dissidentes,
Nós nos apoiamos no nosso estatuto e nós esperamos um pronunciamento da Justiça. Numa tentativa de solucionar a crise, diplomatas brasileiros negociam a realização de uma reunião de urgência entre integrantes do governo angolano e parlamentares brasileiros, liderados pelo deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicanos. Nós tivemos uma reunião na segunda-feira passada agora com o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. E o que nós obtivemos foi o quê? Ele falou com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a falar com o presidente angolano para que fosse uma comissão composta de deputados federais, talvez senadores, né? E algum representante da Igreja Universal aqui no Brasil para tratar dessa questão diplomática. Durante a sessão do plenário do Senado hoje, o senador Vanderlan Cardoso reiterou a necessidade de um comitê para ir até Angola. Quero parabenizar o Itamaraty, dando assistência aos brasileiros que estão ainda em Angola. Mas eu queria aqui, já encerrando a minha fala, senhor presidente, que nós pudéssemos aí tomar medidas, talvez, como foi proposto no ano de 2020, uma ida de uma comissão de parlamentares a Angola para saber, de fato, o que está acontecendo naquele país com relação aos nossos irmãos e irmãs brasileiros, já que a igreja está ali desde 92. Em nota divulgada hoje, o deputado Aécio Neves, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, assinalou que o governo do Brasil tem defendido os direitos dos cidadãos e das instituições brasileiras em favor da proteção dos religiosos e de suas famílias residentes naquele país. E espera que, com o devido respeito à soberania e às leis angolanas, a situação possa ser rapidamente resolvida. Temos a certeza que esse conflito ele já está sendo solucionado, resolvido, que não mais vai acontecer essas deportações, né? A perseguição aos brasileiros em Angola começou em 2019, quando ex-bispos e ex-pastores da Universal foram expulsos da instituição depois de denúncias de conduta imoral e criminosa. Os dissidentes passaram a ocupar templos e residências de brasileiros em ações violentas. Os fiéis foram às ruas para pedir paz, mas acabaram reprimidos de forma truculenta pela polícia. Não pode ser admitido que brasileiros que prestaram relevante serviço humanitário em Angola recebam esse tratamento. Em março, o governo angolano notificou missionários brasileiros e familiares para que deixassem o país. Todos tinham vistos e documentos válidos, mas na semana passada começaram as deportações. Não há nenhuma razão, do ponto de vista jurídico, que esteja protegido pelo direito angolano que justifique o procedimento da forma que está sendo feito. Nós podemos ter amanhã as empresas brasileiras com seus executivos, com seus colaboradores, deportados da mesma forma que está sendo feito com os pastores. Aleluia, porque a luta